Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como calcular as armaduras de uma sapata pelo método das bielas. Então vamos lá. Aqui nós temos uma sapata que está submetida a uma carga centrada NK. Essa carga faz surgir no interior da sapata esforços de compressão, que dão origem a regiões comprimidas de concreto, chamadas de bielas. Aqui nós temos representado duas dessas bielas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Perpendicularmente aos esforços de compressão, surgem esforços de tração, que estão sendo representados aqui por essas linhas vermelhas. Esse daqui é um modelo real do que acontece no interior da sapata. Só que para calcular as armaduras dessa sapata, nós utilizamos modelos simplificados, que conduzem a resultados muito próximos daqueles obtidos experimentalmente. Um desses modelos é o de bielas de tirantes, ou simplesmente modelo de bielas, que iremos apresentar nesse vídeo para vocês. Então veja que a carga NK ela se divide em duas parcelas de mesma intensidade, NK sobre 2. E a partir do topo da sapata, essas cargas são transmitidas até a sua base através de bielas comprimidas. Na base também surgem esforços de tração, que devem ser resistidos pela armadura que iremos calcular. Supondo que a dimensão dessa base aqui seja Azão, temos por hipótese que a distância aqui das bielas até as extremidades da sapata é Azão sobre 4. E por simetria, a distância aqui do centro da sapata até essas bielas também é Azão sobre 4. Essa dimensão aqui da seção transversal do pilar, paralela a Azão, iríamos chamar de Azinho. E por hipótese, essa distância aqui e essa outra aqui é Azinho sobre 4. E por simetria, a distância aqui do centro até essas parcelas de força também é Azinho sobre 4. E a distância aqui do topo da sapata até essa posição onde será posicionada as armaduras, essa distância estamos chamando de dA e corresponde à altura útil da armadura paralela ao lado Azão. Vocês devem lembrar de geometria analítica ou das aulas de física, que quando três vetores são somados entre si e resulta igual a zero, isso significa que esses vetores formam um triângulo fechado. Veja que essas três forças aqui, que atuam no interior da sapata, elas formam um triângulo fechado, onde o comprimento desse vetor aqui é Azão menos Azinho sobre 4. E o comprimento desse outro vetor é dA. Aplicando semelhança de triângulos, nós encontramos essa relação aqui, que implica que RS, que é a força de tração, é igual a NK vezes Azão menos Azinho sobre 8 vezes dA. Sabemos que tensão é igual força sobre área. Logo, a área de aço da armadura paralela ao lado A, que estamos representando por esse símbolo aqui, é igual à força RS, majorada pelo coeficiente γF, dividido pela tensão de escoamento de cálculo do aço, FYD. Portanto, a área de aço da armadura paralela ao lado A é calculada com essa fórmula aqui. Procedendo de maneira análoga, encontramos a área de aço da armadura paralela ao lado Bzão, que é o lado perpendicular a esse daqui. E a fórmula que permite calcular a área de aço dessa armadura é essa daqui. A NBR 6118 de 2014, nem a norma de fundação, elas não especificam uma área de aço mínima para essas armaduras. Então, iremos adotar essas daqui, onde essa fórmula aqui calcula a área de aço mínima da armadura paralela ao lado A, e essa fórmula aqui calcula a área de aço mínima da armadura paralela ao lado B. Agora uma informação importante. Para que o método das bielas possa ser utilizado para calcular uma sapata e conduzir a resultados próximos daqueles obtidos experimentalmente, duas condições devem ser obedecidas. A primeira delas é que a altura útil dA seja maior ou igual a Azão menos Azinho sobre 4. E a outra é que a altura útil da armadura paralela ao lado B, que é esse dB aqui,
seja maior ou igual a Bzão menos Vzinho sobre 4. E a quantidade de barras de aço da armadura paralelas ao lado Azão é calculada com essa fórmula aqui, onde no denominador nós temos a área da seção transversal de apenas uma barra. Veja bem, sabemos que a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado, sendo que r é igual a metade do diâmetro. Portanto, a área desse círculo é igual a π vezes o diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado, o que simplificando nos fornece essa expressão aqui, π vezes o diâmetro elevado ao quadrado vezes 0,25, que é exatamente a fórmula que colocamos aqui no denominador. E a quantidade de barras de aço da armadura paralela ao lado Bzão é calculada com essa fórmula. Eu vou ensinar agora para vocês como calcular o espaçamento entre as barras de aço. Veja que aqui nós temos as barras de aço paralelas ao lado Bzão, ou seja, as barras de aço perpendiculares ao lado Azão. Note que a quantidade de espaçamentos que temos aqui entre as barras de aço é igual à quantidade dessas barras de aço menos 1. Vocês podem verificar através desse desenho. E veja que o espaço disponível para posicionar essas barras de aço nada mais é do que Azão menos 2 vezes o comprimento. O espaçamento entre as barras de aço paralelas ao lado Bzão vamos chamar de SB. Portanto, esse espaçamento é igual ao espaço disponível para posicionar as barras, que é Azão menos 2 vezes o comprimento, dividido pela quantidade de barras de aço paralelas ao lado Bzão, menos 1. E o espaçamento entre as barras de aço paralelas ao lado Azão é calculado com essa fórmula aqui, onde NA é a quantidade de barras de aço paralelas ao lado Azão. Para fixar os conceitos que foram apresentados, vamos agora resolver um exercício. Calcule as armaduras de uma sapata isolada que recebe a carga de um pilar com seção transversal retangular de 30 por 14 cm. Suponha que a carga seja aplicada exatamente no centro da sapata e que sua intensidade seja de 15.000 kgfm. Essa é a carga com seu valor característico, ou seja, sem majoração. Suponha também que a sapata tem uma altura constante de 30 cm e que sua base tem as dimensões de 120 por 100 cm. Dados adicionais. O aço utilizado é o CA50, que tem uma tensão de escoamento de 50 kN por centímetro quadrado. O comprimento concreto é de 4 cm. O coeficiente de majoração γF é igual a 1,4. E o coeficiente de minoração da resistência do aço, γS, é igual a 1,15. De acordo com o enunciado do problema, temos então uma sapata com essas dimensões aqui. E para que seja possível utilizar o método das bielas para calcular as armaduras dessa sapata, precisamos verificar se essas duas condições aqui são atendidas. Ou seja, a altura útil da armadura paralela ao lado Azão deve ser maior ou igual a 22,5 cm. E a altura útil da armadura paralela ao lado Bzão deve ser maior ou igual a 21,5 cm. Vamos supor que a armadura paralela ao lado Azão seja posicionada aqui na primeira camada e que a armadura paralela ao lado Bzão seja posicionada aqui na segunda camada, acima da armadura paralela ao lado Azão. Vamos supor também que a bitola dessas armaduras sejam iguais e que sejam de 8 mm. Logo, a altura útil dA é igual à altura total da sapata menos o comprimento menos metade da bitola da armadura, o que implica que dA é igual a 25,6 cm. E dB é igual à altura total da sapata menos o comprimento menos 1,5 vezes a bitola da armadura, o que implica que dB é igual a 24,8 cm. Então veja que ambas as alturas úteis obedecem essas condições aqui. Então podemos utilizar o método das bielas para fazer o cálculo das armaduras. A área de aço da armadura paralela ao lado Azão é dada por essa fórmula aqui, onde a tensão de escoamento de cálculo do aço é igual à sua tensão de escoamento com valor característico, minorada por esse coeficiente aqui, γS. Portanto, a tensão de escoamento de cálculo é igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. E a carga NK de 15.000 kgfm
é aproximadamente igual a 150 kN. Então, substituindo esses dados nessa forma, obtemos que a área de aço da armadura paralela ao lado azão é igual a 2,12 cm². E a área de aço da armadura paralela ao lado Bzão é igual a 2,09 cm². Vamos agora utilizar essa fórmula para calcular a área de aço mínima da armadura paralela ao lado azão. Então ela vale 3,84 cm². E a área de aço mínima da armadura paralela ao lado Bzão vale 4,46 cm². Como essas áreas de aço são maiores do que as que obtivemos utilizando o método das bielas, iremos utilizá-las para calcular a quantidade de barras de aço paralelas ao lado azão e também para calcular a quantidade de barras de aço paralelas ao lado Bzão. E essas quantidades de barras de aço valem aproximadamente 8 barras e 9 barras, respectivamente. E o espaçamento entre as barras de aço paralelas ao lado azão é calculado com essa forma. Portanto, esse espaçamento é de aproximadamente 13 centímetros. E o espaçamento entre as barras de aço paralelas ao lado Bzão é calculado com essa forma. E esse espaçamento vale aproximadamente 14 centímetros. Dessa forma, obtemos esse detalhamento aqui para as armaduras da sapata. Veja que paralelamente ao lado azão, temos 8 barras de aço com a bitola de 8 mm, espaçadas a cada 13 centímetros e com comprimento total de 132 centímetros. E paralelamente ao lado Bzão, temos 9 barras de aço com a bitola de 8 mm, espaçadas a cada 14 centímetros e com comprimento total de 112 centímetros. Veja que essas barras de aço aqui possuem um tamanho diferente dessas barras de aço aqui. Portanto, essas daqui chamamos de N1 e essas daqui de N2. Vocês devem estar se perguntando de onde eu obtive esse comprimento aqui para o gancho das barras. Eu simplesmente consultei a NBR 6118-2014, que em seu item 9.4.2.3 diz que o gancho em ângulo reto deve ter comprimento de no mínimo 8 vezes a bitola da barra. Então, terminamos esse vídeo por aqui. Vocês aprenderam como calcular as armaduras de uma sapata utilizando o método das bielas. Aprenderam também como calcular as quantidades de barras de aço paralelas ao lado azão e ao lado Bzão. E também aprenderam como calcular o espaçamento entre essas barras de aço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.